bem, nós vamos apresentar um caso clínico onde a paciente apresentava uma maxila bastante atrésica, com mordida cruzada, e foi colocado aqui um disjuntor de Haas. Esse disjuntor de Haas, ele vai com isto fazer o descruzamento desta mordida. Então, nós temos aqui a paciente do sexo feminino, com 11 anos e 4 meses, já com toda a dentição permanente. Vejo aqui que a maxila bastante atrésica. Aqui mostrando o lado direito, lado esquerdo, cruzamento aqui do lateral direito, do 12. Aqui a radiografia panorâmica. E aqui foram colocadas as bandas em posição para se fazer então a moldagem. Então veja aqui as bandas de molares, nos primeiros molares, e bandas nos primeiros pré-molares. Veja aqui numa visão superior, um arco bem fechado, bem atrésico, de forma triangular. Feita a moldagem, a gente coloca as bandas em posição no alginato e eu fixo essas bandas com esses grampos para que a banda não se movimente. Coloco aqui no vibrador e faço o vazamento do gesso. E feito então o tempo de presa, nós temos aqui o modelo já com as bandas em posição para serem encaminhadas para o protético. Aqui é um espatulador para que a gente possa fazer uma espatulação mais homogênea, quando é um aparelho assim de precisão. Então a gente coloca o gesso numa vasilha especial. Esse gesso ele é misturado com água primeiro, para depois a gente colocar na máquina espatuladora. Então a gente homogeneiza aqui um pouquinho, coloca na máquina. Veja aqui o painel. Nós temos aqui um botão controlador de tempo. Eu deixo aqui geralmente em 30 segundos, já é o suficiente. Aqui eu tenho o botão liga e desliga. Aqui a lâmpada piloto. Então a gente liga esse botão, a lâmpada piloto acende. E aqui nós temos o botão para acionar então a máquina espatuladora de gesso. Aí esta espatulação fica bem homogênea. Aqui já o disjuntor vindo já do laboratório. Veja aqui a chave para acionar aqui o parafuso. E eu sempre amarro aqui um cordonê para que o paciente, na hora de fazer aqui a ativação, caso a chave caia, então quem está fazendo a ativação enrola esse cordonê no dedo para evitar que o paciente aspire essa chave. Então aqui instalado já o aparelho, então as bandas foram cimentadas e nós vamos fazer uma ativação aqui 2/4 de volta por dia, ou seja, 1/4 de manhã e 1/4 no final da tarde. E semanalmente a gente vai vendo esse paciente para acompanhar então essa ativação. Aqui o término da ativação. Vejam que os dentes já descruzaram bastante. Veja aqui uma visão anterior. Aqui uma visão superior. Aqui pode-se observar que o parafuso tem aqui uma resina que a gente coloca depois que o parafuso expande. A gente coloca essa resina para evitar que o parafuso volte. Então o paciente vai depois ficar com o expansor por 3 meses para que as suturas ocorra uma neoformação óssea a nível de suturas. Passado então os 3 meses, a gente já coloca então a aparelhagem fixa para fazer então a mecânica ortodôntica. E aqui
nós fizemos stripping, que é um desgaste seletivos, de mesial a mesial de canino, e também foram colocadas molas de secção aberta, de nitinol. Então essa mola, ela vai expandir aqui o espaço para posicionar então o incisivo lateral que está lingualizado. Então veja aqui uma visão superior, veja aqui um elastique, corrente, pegando aqui o bracket do lateral, do central e do canino. Então a tendência é esse elástico vestibularizar esse dente. A gente sempre, quando vai fazer a vestibularização, a gente mantém a mola, porque a mola ela está mantendo o espaço, porque a tendência é a mola forçar, expandir esses dentes. E o elástico, ao mesmo tempo, ele força aqui esses dentes a voltarem à posição inicial. Então, vai forçar aqui o central a distalizar e o canino a mesializar. Então, para que não ocorra o fechamento de espaço, a gente mantém então a mola de secção aberta aqui em posição. Vejo aqui uma visão mais aproximada. Isso aqui a gente vai acompanhando. Caso haja a necessidade de trocar o elástico corrente, a gente troca, e também a mola de secção aberta a gente pode trocar se realmente houver necessidade. Então aqui já a mecânica ortodôntica com o paciente usando aqui um fio ortodôntico de níquel cromo 0,18 com inset e offset. Vejo que o 12 já está em posição, uma vista lateral direita, aqui à esquerda, e aqui uma vista superior, mostrando que aquele arco que antes estava bem atrésico, já está com uma forma assim parabólica, mais circular. E o inferior também, os dentes já estão bem mais alinhados. Aqui, antes, durante o tratamento, veja aqui o apinhamento que nós tínhamos antes. Aqui, já durante o tratamento, olha aqui a arcada de forma trésica, triangular, palato profundo, e aqui já uma forma mais circunscrita, parabólica. E os dentes todos alinhados. E o importante aqui, gente, é que não houve a necessidade de se fazer a extração de primeiro pré-molar, ou dos primeiros pré-molares, o 14 e o 24. Então a gente, antes de se pensar em fazer uma extração, a gente coloca lá um expansor, consegue os espaços necessários, faz um stripping, usa mola de secção aberta, e aí às vezes não há necessidade então de extrair esses dentes. Então a paciente está aqui com todos os seus dentes, sem a necessidade de fazer a extração. Aqui uma vista no início da arcada inferior, e aqui durante o tratamento, essa arcada já com os dentes todos alinhados e nivelados. Aqui é a finalização do caso. O paciente já está usando aqui a placa de contenção, a placa de Hawley. Esta placa, a paciente ela vai utilizar durante 1 ano e meio. Então, durante 1 ano, ela usa 24 horas e os outros 6 meses, 12 horas. Claro que essas 24 horas ela vai tirar para almoçar, para jantar. Às vezes ela vai sair um pouco à noite, vai comer um lanche, vai no aniversário. Então aí não precisa levar a placa. Então ela deixa dentro da caixinha com água. Já esta contenção inferior, a paciente, no mínimo, tem que usar durante 4 anos. Então, se a paciente tiver lá seus 15 anos, ela pode usar até os 23, porque a mandíbula, ela cessa o seu crescimento nesta época. Então, o surto de crescimento da mandíbula é cessado por volta dos 21 a 23 anos de idade. Então, a gente já pode tirar aí esta contenção.
Aqui uma vista lateral direita, vista lateral esquerda, uma vista anterior. Veja aqui, nesta vista anterior, que a gente manteve aqui a linha média da paciente. Aqui, apinhamento bastante severo e o arco já circunscrito. Aqui uma vista anterior, no início do tratamento, uma vista inferior, e aqui uma vista anterior da paciente já com a parede de contenção e inferior aqui com o 3x3. E com isso nós encerramos esse caso clínico.